Olá, nono ano, estamos aí para mais uma videoaula. E essa videoaula é um resumão do último capítulo do livro, né, que nós estamos gravando para encerrar o nosso bimestre, beleza? E esse último capítulo, ele traz como tema, né, como título, a descolonização da Ásia e da África. Desde o final do século XIX, os continentes africano e asiático estavam dominados pelas potências europeias, né? Claro que os povos desses continentes resistiam a essa dominação, muitas vezes com violência. Nós, inclusive, já estudamos isso em bimestres anteriores, né? No final da Segunda Guerra Mundial, essas potências europeias, e quando eu falo potências europeias, eu estou falando da Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, né? Então essas potências europeias, elas estavam enfraquecidas por causa da guerra, né? Tanto na economia quanto na questão militar, né? E esse enfraquecimento das potências europeias favoreceu ao processo de independência das suas colônias, né? No ano de 1955, aconteceu na Indonésia a Conferência de Bandung. Ela reuniu 29 países da Ásia e da África. E o objetivo dessa conferência era justamente a busca da autonomia política desses países, né? O contexto, em 1955, né, era da Guerra Fria. Então, alguns desses países que participaram dessa conferência se aliaram aos Estados Unidos, né, buscando apoio para o seu processo de independência, outros se alinharam à União Soviética. Beleza? Então, foi nessa conferência que surgiu a expressão terceiro mundo, né, se referindo a esses países participantes. Então, esses países que participaram era o terceiro mundo. Por que terceiro? Porque o primeiro mundo dizia respeito aos países desenvolvidos, né, chamados países de primeiro mundo, né? O segundo mundo eram os países socialistas, né, que faziam parte da União Soviética, beleza? E o terceiro mundo eram esses países que não eram nem desenvolvidos nem eram socialistas, né, mas eram países subdesenvolvidos, países pobres, justamente por serem colônias das potências europeias, né? Então, por causa disso, mais tarde, esse título de terceiro mundo também foi aplicado aos países da América Latina, né? Porque também eram países pobres, países subdesenvolvidos, né? Que também tinham vivido um processo de colonização, mas, claro, né, já tinham alcançado a sua independência muito antes, mas continuavam sendo países pobres, como era o caso do Brasil. Beleza? Então, na Ásia, como é que foi o processo de descolonização da Ásia? Então, muitos países da Ásia, eles tinham sido ocupados por potências europeias. E durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão, que era integrante do eixo, né, vocês lembram disso? Ou seja, ele lutou junto com a Alemanha e a Itália, né? O Japão ele começou a ocupar territórios na Ásia que antes pertenciam à França e à Inglaterra. No final da guerra, né, com a França e a Inglaterra enfraquecidas, né, e também o Japão enfraquecido, né, com o final da guerra, esses países, né, esses territórios que antes pertenciam à França e à Inglaterra, depois foram ocupados pelos japoneses, eles iniciaram seu processo de descolonização. A Índia, por exemplo, era dominada pela Inglaterra desde o século XVII. E era uma dominação marcada pelo autoritarismo inglês e pelo desrespeito aos costumes e às tradições do povo. E isso provocava constantes revoltas, né, entre os povos indianos, né? A Índia ela apoiou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, com a promessa de que o processo de colonização seria revisado assim que a guerra terminasse. Só que isso não aconteceu, né? Isso causou um descontentamento ainda maior da população indiana, né? E fortaleceu a luta pela independência. Destaca-se nesse processo, né, a figura de Mahatma Gandhi, né? Ele pregava como método, né, como protesto pela independência, né, a desobediência civil, ou seja, os indianos não eram obrigados a obedecer às leis impostas pelos ingleses,
né? E a resistência pacífica, ou seja, com o uso da não violência. Então ele pregava uma revolução pacífica, né? Diversas manifestações pacíficas foram realizadas, né, lideradas por Mahatma Gandhi, que se tornou uma figura mundialmente conhecida, né? Então, enfraquecida pela guerra, né, a Inglaterra cedeu no dia 5 de julho de 1947 e a Índia se torna independente. Só que havia uma outra questão lá na Índia. A maioria da população seguia a religião hindu, mas havia também muçulmanos entre os indianos, né? Os hindus, eles queriam que a Índia fosse um país só unificado. Os muçulmanos queriam separar, formar um outro país independente. E foi assim que surgiu o Paquistão, né? O Paquistão foi uma parte da Índia, de maioria muçulmana, né, que se separou da Índia e formou um outro país, né, uma outra nação independente. Gandhi foi assassinado no dia 30 de janeiro de 1948. Tem o filme da vida dele, né, chama Gandhi, tem lá no Netflix, muito interessante de assistir, vale a pena. Então, outro território, né, é o território da Indochina. A Indochina é o que atualmente corresponde ao Vietnã, Laos e Camboja, né? Então, esses 3 países antes formavam esse território que era chamado de Indochina. Então, ele teve o seu processo de independência iniciado com a Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã foi a guerra mais longa e a mais dura, né? A mais difícil do século XX. Ela durou de 1945 até 1976. E é importante a gente conhecer alguns detalhes da Guerra do Vietnã, que ela teve grande importância na história, né, contemporânea. Em 1930, o Japão invadiu essa região, né? E contra essa invasão, vários grupos se levantaram. E entre esses vários grupos que se levantaram contra os japoneses, né, tinha o Partido Comunista Vietnamita, né? A gente nunca esqueça o contexto de Guerra Fria, né? Então tinha lá a influência comunista. O Partido Comunista, ele assumiu a liderança, né, desses movimentos de libertação daquela região, né? Ele expulsou os japoneses em 1945. Ho Chi Minh era o líder do Partido Comunista e ele ocupou o norte do Vietnã, né, que até então era uma colônia francesa. Então ele declarou a independência do norte do Vietnã, né, e a sua adesão ao Bloco Socialista. Então passou a fazer parte do Bloco Socialista. E ele iniciou um processo de reconquista. Aliás, os franceses, né, iniciaram um processo de reconquista e esse processo, né, essa disputa por aquele território durou até 1954 com a vitória das tropas vietnamitas. Então assim se fortaleceu, né, o Partido Comunista Vietnamita. E o Vietnã, ele ficou dividido em 2. O Vietnã do Norte, que ficou controlado pelo Partido Comunista, né, sob influência soviética, e o Vietnã do Sul, sob influência da França. Beleza? Então, os Estados Unidos, né, na Guerra Fria, eles tinham interesse em expandir a sua influência capitalista, né? Então, os Estados Unidos enviam tropas para ajudar os franceses, né, no Vietnã do Sul. E assim reconquistar, né, o norte, lutar contra as tropas comunistas, né? Só que os americanos, o exército americano, né, eles agiam com muita violência contra a população vietnamita, né? E isso colocou a opinião pública contra a ocupação americana daquela região. Mas eles permaneceram lá até 1973 com muita violência contra o povo vietnamita, né? Por isso foi uma guerra muito dura, muito violenta, né? E os Estados Unidos saíram dessa guerra derrotados, né? Eles não venceram a guerra do Vietnã, eles foram derrotados lá. Na China, então a gente viu na Índia, né? Na Indochina, agora na China, a exploração estrangeira ela somente foi finalizada com a Revolução Comunista, que foi liderada, né, por Mao Tse-tung
que era um líder comunista na China, não é, em 1949. E ele proclamou a República Popular da China. E houve, então, nesse ano, a separação de Taiwan, que era um território chinês, né, que se manteve capitalista. Beleza? Mao Tse-tung, ele expulsou, né, como medida, né, ele expulsou todos os estrangeiros da China, ele confiscou fábricas e promoveu uma ampla reforma agrária. Então, todas medidas socialistas, né? O governo chinês passou a ser socialista. Ele também lançou um plano chamado Grande Salto para o Futuro, que visava, né, o desenvolvimento econômico e acabar com a fome da população. Porém, esse plano fracassou e Mao Tse-tung culpou os trabalhadores chineses, né, por estarem corrompidos por ideias capitalistas, né? E depois houve, então, a chamada Revolução Cultural, que tinha como objetivo, né, apagar toda a influência capitalista entre os chineses, sobretudo entre os mais jovens. Né? E como é que ele fez isso? Ele perseguiu e matou mais de 70 milhões de pessoas. Então, assim, ele se tornou, né, o ditador mais cruel de todos os tempos. Né? Muito mais, extremamente mais do que Hitler. Né? Hitler ficou mais conhecido, mas Mao Tse-tung foi muito mais duro, né? Matou muito mais gente, perseguiu muito mais gente do que o próprio Hitler. Assim, a China, né, ficou fechada assim, né, para o mundo até 1980, com a morte de Mao Tse-tung. Né? A partir da morte de Mao Tse-tung, houve uma abertura diplomática e comercial, né, que elevou a China à segunda maior potência econômica do mundo, hoje perdendo apenas para os Estados Unidos e quase passando os Estados Unidos em desenvolvimento econômico. Beleza? Agora vamos ver o processo de descolonização da África. Na África, esse processo teve início em 1955 e provocou uma série de guerras civis e de conflitos entre as tribos africanas. Né? Na Argélia, por exemplo, né, assim como na Tunísia e no Marrocos, eram todos colônias francesas desde o século XIX. Então, com a final da Segunda Guerra Mundial, a França enfraquecida, né, esses últimos iniciaram seu processo de independência, né, a Tunísia e o Marrocos, enquanto a Argélia começou um pouquinho mais tarde. A dificuldade da Argélia, né, nesse processo de descolonização é por causa da quantidade de franceses que moravam na Argélia. Né? Então, por isso foi mais difícil lá iniciar esse processo de independência. Em 1954, tem início a Guerra da Argélia, né, com a atuação da Frente de Libertação Nacional, que era de tendência socialista. Né? A França reprimiu com violência esse movimento, né, porém sofreu muitas pressões para que terminasse esse conflito, que acabou em 1955, né, foi assinado um acordo de paz e foi reconhecida a independência da Argélia. A Angola era colônia portuguesa, né? E em 1974 aconteceu em Portugal a chamada Revolução dos Cravos, que tirou o ditador Antônio Salazar do poder, né? E com Salazar fora do poder, foi possível iniciar o processo de descolonização da Angola, além das outras colônias, como Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, né? Que são todos países africanos que eram colônias portuguesas. Né? Em 11 de novembro de 1975, então, acontece a independência da Angola. Só que o que aconteceu lá na África? Com a independência, diversos grupos ou diversas tribos, né, entraram numa guerra civil, disputando o poder. Né? Então, na Angola, por exemplo, sofreu com uma guerra civil dura, violenta, sangrenta, desde a sua independência em 75 até o ano de 2002, né, que diversos grupos lá dentro do território da Angola disputavam o poder. Beleza? Com isso, nós encerramos o capítulo, encerramos o bimestre. Eu vou deixar algumas atividades para vocês, vou postar as orientações aí. Beleza?